Pessoal, ó, o pessoal tá aí dizendo que o café tá muito caro. Só se é caro pra vocês, né? Eu tô fazendo café direto aqui, ó. Toda hora eu tô fazendo café, ó. Inclusive agora eu vou fazer um cafezinho agora pra mostrar pra vocês, ó. Vem cá, ó. Ó, cafezinho, vou botar um pouquinho de café, ó. Ó, tô botando aqui, ó. 2 colheres tá bom, né? Dá mais uma colherzinha pra garantir. Tá aqui o café. Agora aqui, ó. Vou botar a aguinha quente. Olha aí, ó. Ó. Aguinha quente. Deixa ele dar uma passada. Isso aí, ó. Ali. Ó, o cafezinho ficou pronto. Hoje tá meio friozinho aqui, ó. Ó o cafezinho, ó. Aqui, ó, o cafezinho. Aqui, ó. Aí, ó. Vê que não é bom. Que delícia.